Então vamos à leitura. Filipenses, capítulo 4, dos versos 10 ao 13, diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus. De fato, Pai, que a gente reconheça todo o cuidado que o Senhor tem por nós, que a gente possa demonstrar, mesmo em meio às mais diversas situações que a gente tem que passar, que a gente possa demonstrar gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem cuidado de nós. Obrigado, é o que nós oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então, nós estamos nesse tempo de festa entre nós, mas podemos reconhecer que foi um ano vencido. Certamente nós temos passado por situações talvez que a gente não imaginasse passar, mas sim, é um ano de gratidão, que a gente pode olhar para trás e ver como que Deus tem demonstrado todo o cuidado dele por nós, por toda a nossa história. Porém, gratidão é algo necessário em todo e em qualquer momento. Mesmo que sejam em anos difíceis, como estamos passando. E já de início eu quero lembrar que ter gratidão a Deus, ou para com Deus, não é sinônimo de que tudo vai bem. Porque às vezes a gente não fala isso, mas às vezes a gente vive isso, que é o quê? Agradecer a Deus só quando as coisas vão bem. Normalmente quando as coisas não vão bem e a gente se lembra de Deus, a gente chega para Deus para pedir algo para Deus, e que seja assim mesmo, porque a gente depende de Deus. Mas a gratidão a Deus, ela acontece mesmo que os tempos não sejam exatamente aquele que nós esperávamos. Então nós precisamos, assim como Paulo diz aqui aos Filipenses, a gente precisa aprender um segredo que Paulo aprendeu. Eu quero lembrar vocês, ele fala, eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo. E é desse segredo que eu quero te convidar para que você fale desse segredo a outras pessoas, que tem muitos que não conhecem esse segredo ainda. Que esse segredo que a gente vai ver aqui em Paulo, a gente vai lembrar, vai relembrar ou vai conhecer, seja o motivo de muitas vezes a gente celebrar Deus mesmo em tempos felizes também, com toda certeza. Então em Filipenses, capítulo 4, verso do 10 ao 13, Paulo agradece pela oferta que ele tinha recebido dos irmãos. E é interessante, ele diz, vou reler alguns trechos, ele diz, alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse. Aí ele diz, olha, não que vocês não se interessassem por mim, mas agora vocês tiveram a oportunidade de demonstrar isso, e me enviaram uma oferta, então sou grato a Deus, mas eu quero lembrar vocês que eu agradeço a Deus por tudo, porque eu aprendi o segredo de viver com qualquer situação. Eu creio que ele está dizendo algo do tipo assim, vocês fizeram, e é necessário que de fato vocês contribuem, participem dessa caminhada que vocês lembram que Paulo era um exímio missionário, ele ia por várias regiões falando de Cristo, e ele sabe como era importante a oferta dos irmãos que enviavam para ele, mas o foco não estava nisso. O foco para aqui é de onde via um sustento de fato para a vida dele, para aquele ministério. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele não está menosprezando a oferta, mas ele está lembrando de onde de fato a gente deve confiar e pode confiar. Por isso que o segredo está no finalzinho aqui do trecho que a gente leu. Qual que é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo. A questão é o que me fortalece. Procure em outros lugares. Então é o que a gente vai conversar um pouco, continuar falando na verdade, Diante dos desafios diários, nós somos levados muitas vezes a esquecer. Esquecer do que, pastor? Esquecer daquele no qual tudo eu posso.
Em alguns momentos aqui na liturgia foi dito isso pelas irmãs, e muito bem lembrado. Muitas vezes a gente se esquece daquele no qual tudo a gente pode, daquele que nos fortalece. Vai dizer ou não? Antes aqui de começar o culto, estava conversando com o irmão e ele compartilhou comigo assim, pastor, às vezes eu balanço, porque o nosso coração, ele é dúbio muitas vezes, a gente se esquece. Não é que a gente deixou de crer em Deus, mas o nosso coração, ele balança muitas vezes, então a gente precisa ser lembrado, porque de fato tudo eu posso naquele que me fortalece. E Paulo tinha muitos motivos para não crer naquele que fortalecia ele. Paulo tinha os motivos mais do que suficientes para não acreditar e para não confiar. E é onde que ele mostra isso? Ele mostra no comecinho da carta. A gente não leu, vou ler agora, são 2 versos, Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13. Aqui eu estou pegando o contexto um pouco mais amplo da carta, eu não vou ficar apenas em Filipenses 4. Tá? Mas olha como que Paulo começa a carta, capítulo 1 de Filipenses, versos 12 e 13. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então ele diz o motivo pelo qual ele estava na prisão e o detalhe é que ele estava na prisão. Ele estava sofrendo por anunciar aquilo que ele cria. Paulo estava preso por anunciar aquilo que ele acreditava. Ontem eu tive a oportunidade de estar lá com os irmãos do centro, da Igreja Presbiteriana lá da Ponta Aguda, e um dos pontos eu lembro lá do estudo que a gente falou, é que o Evangelho nos convida a viver na zona de conflito. O Evangelho nos lança, aliás, para a zona de conflito, porque nós levamos a luz de Cristo porque existe um mundo que está em trevas, e nós estávamos em trevas também, mas nós fomos levados a conhecer a luz. Então nós vivemos em zona de conflito, em zona de guerra. Paulo então estava exatamente nessa zona de guerra, porque ele estava preso, porque ele anunciava no que ele acreditava. Ele escrevia de uma cela fria, escura, desconfortável. Aquele homem de anos de viagem missionárias, certamente não sonhou estar naquela situação. Ele poderia até prever, mas ninguém quer passar pelo que ele estava passando. Talvez ele pensasse do tipo assim, poderia estar numa casa mais tranquila, mais aconchegante, à beira do mar. Porém, ele estava preso em Roma, porque ele era cristão, anunciava a Cristo. O que aconteceu? Paulo precisou lidar com enfermidade. Não era só o local, mas era o que ele estava passando. Paulo teve que lidar com a enfermidade de outras pessoas. No capítulo 2, verso 25 dessa mesma carta, Paulo fala assim, de fato ficou doente e quase morreu, mas Deus ele. Aqui Paulo está falando de um companheiro missionário dele, de viagem, era Epafrodito. Olha, o Epafrodito, ele de fato ficou doente. Ele teve que lidar com doença dos amigos, pessoas próximas. Então ele estava preso, teve que lidar com doença de amigos, pessoas próximas. O que aconteceu mais, pastor? Paulo também teve a saúde. Olha só, falando no verso 27, aliás, do capítulo 2, Deus teve misericórdia dele, Epafrodito, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha só, aqui a gente tem um retrato de alguém sofrido. A gente tem retrato aqui de uma pessoa que, sem comparação, porque assim, são épocas diferentes, são culturas diferentes, mas eu quero crer que Paulo passou por situação muito mais difícil até do que o que a gente passou esse ano aqui. Ele estava sentindo na pele as dores de você crer em Cristo. E não menosprezando o que a gente passou, de forma alguma. Mas
Irmãos, Paulo estava preso e lidando com tantas e outras situações suficientes, e talvez você olhe para a tua vida e fale assim: pastor, eu também tenho motivos mais do que suficientes para não crer naquele que me fortalece. Há motivos mais que suficientes para essa carta ser uma carta de tristeza. Tem ou não tem? Motivos não faltam para que Paulo escrevesse uma carta triste. Por muito menos nós também ver o quê? Um coração ingrato. Isso é fato, é verdade. Comigo pode acontecer, com você pode acontecer. A gente pode até não admitir, mas às vezes a gente se esquece e a gente começa a reclamar de tudo e de todos, reclamar de Deus, ou desconfiar de Deus, ou não acreditar em Deus, ou se distanciar de Deus e achar que esse negócio de Deus é só coisa inventada, é coisa de igreja, porque, né? E a gente começa a cultivar um coração ingrato. Motivos aqui para desenvolver um coração ingrato. E ele poderia perguntar, como às vezes a gente pode perguntar: por que comigo? Por que eu estou passando por isso, pastor? Deus, por que comigo? Por quê? Por quê? E realmente há espaço na caminhada com Deus para perguntas como essa. Pergunta para Deus. Não estou falando que para você não perguntar para Deus por que eu estou passando por isso. Pergunte para Deus. Há espaço sim na caminhada com Deus para perguntas sinceras, porque é uma pergunta sincera, não é não? Por quê? Mas preste atenção de onde que você busca a resposta. Aonde que você tem buscado a resposta para essa pergunta? É exatamente quando nós esquecemos de quem nos fortalece. Na busca por resposta, Paulo encontra. E o que ele encontrou fez com que Paulo, como hasteasse uma bandeira enorme, como aquela bandeira que, eu não sei as medidas, mas eu sei que é muito grande. Sabe aquela bandeira que está lá em Brasília, lá do Planalto? E como se lá tivesse escrito algo do tipo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Não era apenas algo que ele acreditava, mas ele queria que as outras pessoas vissem e crescem também como ele cria. Todos vissem, porque ele cria que era verdade e é verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Diversos pontos vão nos ajudar a entender como que Paulo chegou a essa conclusão. Eu quero destacar alguns aqui, ao menos 3 hoje. Filipenses, capítulo 1, verso 4 e 7. Lembrando que eu estou pegando o contexto mais amplo da carta, tá? Filipenses capítulo 1, verso 4 e 7 diz assim, ao 7 diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Aqui Paulo falando aos filipenses, tá? Desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo do quê? Da graça de Deus. E aqui está um dos motivos que levaram Paulo a afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. Qual é a certeza, pastor? É que não só ele, mas aquele ao qual ele destinou a carta, todos eles participavam da graça de Deus. Nós participamos desta mesma graça que Paulo está falando. Você tem desfrutado da graça de Deus. Apesar da situação hostil, a força de Deus está a favor do povo dele, e não contra. A força desse Deus que é tão imenso, eterno, soberano, onipotente, onipresente e tudo mais que a gente possa imaginar, e ainda mais, a força dele não está contra nós, mas a favor de nós. Por isso que tudo posso naquele que me fortalece. É o convite da graça. E Paulo acreditava nisso.
E ele diz algo, não só aos filipenses, ele fala aos coríntios algo muito parecido. Ele fala algo muito parecido aos coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, 10. Não precisa abrir não, vou ler para você. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Percebe? Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que eu sou forte. Percebe? O que Paulo estava falando aos filipenses não era algo que ele viveu eventualmente, mas por várias cartas você vai ver que Paulo sempre vai afirmar, e o convite de Deus para Paulo, para os destinatários da carta, e para mim e para você, é a gente reconhecer que a gente participa da graça de Deus. A força desse Deus não age contra nós, mas a favor de nós. E quando eu falo a favor de nós, não é para tudo aquilo que a gente quer e sonha dê certo, não é isso. E graças a Deus não é isso, porque a gente sabe muito bem que às vezes a gente quer umas coisas que não tem cabimento. Mas no final de tudo, você pode ter certeza, a força de Deus está agindo ao nosso favor. Isso levou Paulo a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes pode até parecer ilógico, né? Mas é assim. Quanto menos de mim, mais eu percebo quanto eu dependo de Deus. Pode perceber, que é um exemplo muito básico. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente acha que a gente não depende de Deus. É verdade. Pode ter certeza absoluta. Quanto mais condições, quanto mais o mundo nos oferece, mais... E eu não estou generalizando, não. Eu sei que isso não é sempre assim. Mas normalmente é assim. O amor ao dinheiro é terrível. E não se apegue a isso. Menos de mim não significa menos compromisso com a vida. Menos de mim significa, sim, a gente se identificar cada dia mais com Cristo. E esse é o segundo motivo que eu creio que Paulo entendeu, que levou ele a afirmar, tudo posso naquele que me fortalece. O primeiro é lembrar que nós participamos da graça de Deus, e o segundo é nos convocar a cada dia mais se identificar com Cristo. E onde está isso, pastor? Está em Filipenses capítulo 3, verso 4 ao 9. Filipenses capítulo 3, versos de 4, verso 4, a parte B, tá, ao meio do verso ali até o verso 9, diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, ou seja, se alguém pensa que tem condições de confiar naquilo que ele pensa e tanto faz Deus, olha só aqui que Paulo está nos lembrando, eu ainda mais. Olha quem que era Paulo. Ele era circuncisado no 8º dia da vida. Ele era judeuzão mesmo, digamos assim, sabe? Ele pertencente à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, uma das classes mais vidas, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda. Por causa de quem? Por causa de Cristo. E olha que tudo isso que Paulo falou é o que muitas vezes a gente confia. E Paulo chegou à seguinte conclusão, como Salomão também chegou, né? Lembra a história de Salomão? Qual que é a conclusão que Paulo chegou? Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. E vai ver como que era a história. Eu as considero para poder ganhar a Cristo e nele. Aqui é a identidade. Nossa identidade como a de Cristo. Não tenho a minha força que procede da lei e vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Se há alguém que poderia confiar nas suas credenciais, quem que era? Paulo.
Paulo nem andou com Jesus, assim, né? Corpo. Ele teve um encontro com Jesus, sim. Mas olha que obra que Deus fez na vida dele. Quantas cartas a gente tem que Deus escreveu através de Paulo. Paulo era circuncisado, israelita nato, fariseu, irrepreensível perante a lei. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quais são as tuas credenciais? O que você acha que te habilita a se achegar na presença de Deus? O que nós achamos que nos habilita a receber tudo aquilo que nós temos recebido? Não se esqueça que o pecado ainda faz estrago em nós. Por isso que a gente não pode, de maneira alguma, confiar nas nossas credenciais. Porque quando isso acontece, exatamente beira a rebelião contra Deus. A gente coloca as nossas credenciais no centro e se esquece do Deus em que tudo posso naquele. Então, quando algo sai do controle, quando falta o dinheiro, quando falta o emprego, quando falta a sorte, né? Tem gente que acredita na sorte, quando falta a saúde, o que acontece? A gente culpa a Deus, porque Deus não fez a parte dele, ou porque ele esqueceu de mim. Aí o que a gente faz? Começa a florescer dentro de nós o quê? Um coração ingrato. O ponto é que nós não temos credenciais suficientes para nos justificar diante de Deus. Porque toda credencial nossa também vem impregnada de pecado. Por isso que o convite é o convite da graça. Para que a gente se identifique com quem? Com Cristo. Aí com Cristo a história muda. Porque o que nos aproxima de Deus são as credenciais de Cristo. Não tem como a gente dizer que crê em Deus se a gente não vai pela via de Cristo. Não tem nem mesmo igreja. A igreja faz parte da caminhada cristã. Porém, o que nos reconecta a Deus é Cristo, o que ele fez lá. Crer nessa verdade, então congregue, participe, valorize na igreja onde Deus te colocou. Não faça como se fosse um encontro social, ou como se não fizesse diferença, ou que eu pudesse levar de qualquer forma. Ok? Porém, o que nos reconecta a Deus é Cristo, e o convite é de graça. É de graça. Como Paulo diz também em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, aliás, 5 ao verso 11, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Isso é para nós. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ai, como é difícil a gente se esvaziar, né? Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus e Pai. Diferente de Cristo, por natureza, todo ser humano não se inclina para a vontade de Deus. A triste verdade é que eu e você, naturalmente, não queremos saber de Deus. Não se engane. Nós não queremos saber de Deus. Ninguém precisa nos ensinar a não querer Deus. Naturalmente, nós não queremos Deus. É cegueira. Nosso coração é enganoso, é inconstante. Mesmo quando já somos cristãos, confesso, nós oscilamos entre a crença e a descrença. Nós passeamos entre a gratidão. Eu tenho certeza aqui que nós, hoje já demonstramos motivos de gratidão, mas a gente oscila entre a gratidão e a ingratidão. É ou não é verdade? Confessa para Deus aí. Por isso, gratidão a Deus é algo que precisa ser aprendido.
E esse é o último ponto. E onde que Paulo fala isso? Filipenses 4, verso 12 e 13. A gente já leu, mas eu vou reforçar. Paulo fala: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tenha muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aprendeu. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: ó, eu não tinha um coração grato a Deus, mesmo crendo em Deus, mas Deus foi trabalhando no coração e eu tenho aprendido esse segredo de ser grato a Deus, mesmo quando a situação me colocou numa prisão fria, escura, ou que seja em tempos mais felizes. Somente por meio de Cristo e com fé nós podemos, aí sim, desenvolver um coração que descansa naquele que nos fortalece. Não tem outro caminho. Não tem. Você pode até acreditar em outras coisas, uma pena. Eu acreditava também. E às vezes eu desconfio. Mas a verdade é que nós só encontramos de fato e só desenvolvemos de fato um coração grato quando a gente descansa em Deus. É ou não é? Apesar de natural que dentro de nós se cale então o que? A murmuração, a ingratidão, e que pela fé em Cristo a gente também levante uma bandeira, não porque somente a gente crê, mas porque a gente quer levar essa mensagem para tantos que ainda estão sem esperança, e que nessa bandeira esteja escrito lá, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Então, levanta, vá, assume esse compromisso, que vá além do domingo, que ocupe toda a tua semana, e que, de fato, a gente desenvolva então um coração grato. Que Deus te abençoe, que a gente aprenda como Paulo aprendeu e continuou aprendendo, a gente possa ter um coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, e o mais importante, né, Ele nos reconectou a Deus, Ele nos reconciliou a Deus, e o preço foi caro. O preço foi caro, foi o sangue dele, mas Ele pagou e está pago. Então, não tenha dúvida da tua salvação. Agradeça a Deus e caminha com Ele todos os dias da tua vida. Coloca todos os teus planos na presença de Deus. Fora dos caminhos de Deus, a gente até pode ser feliz, mas é ilusão. Hora ou outra a gente vai se dar conta disso. Que a gente não precise passar por isso. Que a gente já caminhe nos caminhos de Deus e que Deus nos conduza e nos ensine. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, de fato a gente precisa aprender a confiar mais no Senhor e menos de nós. Que a gente possa desenvolver um coração menos ingrato e mais grato a tudo aquilo que o Senhor já fez e pelo que tem feito e pelo que vai fazer. De fato, o Senhor tem sustentado as nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos e oramos por cada família presente aqui, pelos que nos acompanham pela internet, que a gente possa, se nunca antes, ou se já antes, mas que hoje seja uma data marcante na qual a gente lembra e confia plenamente no Senhor, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, imperfeições, mas muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nós e através de nós, ó Pai. Obrigado por tudo, é o que oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor.